Para você, Fernando, como é que foi? Esse primeiro trabalho seu com 21 anos que você foi para os Estados Unidos, ele foi para que necessidade? A gente precisava iniciar a operação da empresa nos Estados Unidos. Então, aqui no Brasil, né, por mais que muito novo, né, eu já tinha um tempo ali de experiência. A empresa que eu trabalhava tinha uma ferramenta própria na época, né, então ela não tinha tantas pessoas de mercado que conheciam dela. Então, para iniciar essa operação, o desafio era muito grande, era sair de 0 para 100 pessoas em alguns meses. Então, e quanto tempo você ficou lá? Eu fiquei 5 meses no total. E fala a verdade, teve mais perrengue aí no meio, não teve não? Com certeza, né? Acho que até um ponto curioso, antes mesmo de ir, né? Normalmente você entra numa empresa, né? Uma empresa que leva a parte de compliance, ética e tudo mais a sério, né? Segurança dos dados, você tem alguns treinamentos obrigatórios que normalmente você precisa fazer ali, né? De segurança e tudo mais. E o meu primeiro treinamento obrigatório antes de ir era o que eu tinha que fazer no caso de um furacão de terremoto. Então já é bem diferente, né? A gente não vê isso aqui no Brasil, que a gente nem tem essa necessidade, né? E aí, né, quando a gente chegou lá, tudo nevando, saí para jantar no dia que eu cheguei lá, era 2 de fevereiro, então inverno... Fala a verdade, você pensou, eu devia ter prestado mais atenção naquele treinamento que eu vou ter que pôr em prática com essa neve toda. Sim, depois teve um dia até que teve nevasca, a gente teve que sair mais cedo do trabalho e tudo mais. Mas acho que o primeiro grande perrengue, assim, e até pela questão do idioma, que para mim na época não estava tão evoluído assim, eu precisava realmente praticar um pouquinho mais, foi a primeira turma de treinamento. Tinha uma dificuldade realmente na comunicação ali, que não estava tão fluida. Para minha sorte, dentro da minha dificuldade, tinha uma menina na turma que conseguia entender muito bem o que eu falava, e entendia a ferramenta. Ela era realmente muito inteligente e assim, muito rápida para entender as coisas, e ela virou praticamente um tradutor, né? Eu falava, aí o pessoal ficava meio perdido assim, ela explicava para mim, aí eu falava, é isso, aí ela ia lá e traduzia e explicava melhor pro pessoal. Foi minha sorte, assim, nesse início de viagem, né? E acho que muito também parte do desafio era montar uma arquitetura, vamos dizer assim, né? De tipo de teste, ferramenta, processo e tudo mais que a gente ia seguir lá nesse cliente. E um arquiteto do lado do cliente era um indiano que tinha um sotaque realmente, assim, bastante carregado, bastante forte. E a minha primeira reunião de negócio foi com ele. Então, eu saí da reunião e falei, o que eu vim fazer aqui, né? Porque realmente eu entendi pouquíssima coisa do que foi falado. Mas aí, com o tempo, né? Tudo foi desenvolvendo e ficando um pouquinho mais calmo. Eu sempre falo isso, que uma coisa é a gente ir a turismo, né? Ir num restaurante, num hotel, e se você erra uma palavra, ok, né? Agora, outra coisa eu acho que a pressão, o estresse que a gente tem quando a gente está a trabalho, porque a gente tem que pensar o que a gente vai falar e em outro idioma, né? Que é como uma reunião aqui no Brasil, né? Você também tem que pensar, né? Você vai programar ali o que você vai falar, né? E aí, fora isso, você tem que pensar o que você vai falar, programar em outro idioma, né? E né, pelo que você está falando, tinham pessoas com sotaques diferentes, o que também não torna tão fácil, né? Sim, era um ambiente, assim, bastante multicultural mesmo, né? Porque a gente estava escalando, então nos Estados Unidos tem muito indiano trabalhando em tecnologia, né? A Índia, como fornecedora, né, de tecnologia para o mundo, é gigantesca. E lá não era diferente, mas a gente tinha gente do Nepal, a gente tinha gente do Paquistão, tinha gente de tudo quanto é lugar. Tinha os mexicanos, tinha próprios alguns indianos que eram da filial da Índia, que depois foram para lá. Então era essa que existia, né? Até um gancho um pouquinho do outro episódio que a gente fez. Era um ambiente muito multicultural. E era importante a gente conseguir se adaptar rápido a esse ambiente, né? Para que até antes, porque a gente não desrespeitasse ninguém nos treinamentos, na forma de falar, né? Como às vezes o domínio da língua não tá tão grande, você às vezes pode parecer muito sério, então já gera uma barreira ali com as pessoas que estão te ouvindo, mas no fundo é só realmente uma dificuldade de fala, né? Esse é um excelente ponto que a gente tá trazendo mais um item aqui, né? Que a gente tá falando de documentação, a gente tá falando de postura, de criar necessidade, e a gente tá falando agora também da necessidade de ter um idioma minimamente comum entre todo o time que vai estar lá. Não necessariamente precisa ser o idioma local, né? Porque a gente tem que entender, e geralmente é o inglês, que a gente tem que se comunicar entre as pessoas, né? Se tem um ponto que é relevante quando a gente fala assim, cara, quando eu vou para fora do país, quais são os critérios básicos? Assim, você tem que ter uma desenvoltura em inglês. Você não precisa ser ultra expert, a gente não encontra nem nativos que sejam
com aquele inglês de áudio ou vídeo de escola de idiomas, né? Isso é uma coisa que não é tão realidade assim. Até porque a gente pode ver em português. Quantas vezes a gente não erra um plural? Quantas vezes a gente não erra o jeito de se falar uma palavra em português? Quantas vezes a gente escuta uma música e a gente não entende o que essa pessoa falou, mesmo em português, né? Então, é importante que quando a gente deseje, né, viajar para fora, trabalho, que a gente queira essas experiências, né, de ter tudo isso diferente, de ter essa vivência, é muito importante que tenha esse segundo idioma, o idioma que vai ser comum entre todos. Primeiro, para conseguir trabalhar. Segundo, para não passar fome, né? E terceiro, para se divertir direito.